dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, minhas pamonhas juninas! Estamos começando mais um programa Rolê Sério, amanhã, segunda-feira, dia 9 de junho, dia 2025. São 11 horas e 31 minutos, num dos dias mais importantes da história da República Federativa do Brasil. Hoje teremos militares no banco dos réus, respondendo por golpe de Estado. Daqui a pouquinho o ICL transmite ao vivo o começo deste julgamento. Teremos Rodrigo Viana e Gabriela Varela no comando dessa transmissão, a partir da 1h45 da tarde, 1h40, por aí, daqui a pouquinho. Você fica aqui com a gente direto, que vai ter o rolê, depois vai ter um especial e depois a gente vai para transmissão do depoimento dos réus. Ao vivo, o Xandão meteu um Xandão Flix para a gente assistir o depoimento dos réus. Ministro Alexandre Moraes meteu o Xandão Flix. Vamos assistir aí todos os depoimentos nesta semana, vai até sexta-feira, dependendo do quanto durarem, né, os depoimentos. E a gente vai acompanhar tudo ao vivo com os nossos comentaristas durante o dia de hoje e até o fim da semana. Dito isso, programa crocantérrimo hoje ao vivo aqui nos canais do ICL Notícias, para as redes sociais, para o Brasil e para o mundo, na Pop TV para o Rio Grande do Sul, na TV aberta e também nas redes sociais para em qualquer momento da existência humana terrestre, no Spotify, no YouTube, no Xvideos, na Twitch, onde você estiver assistindo este programa, também antes da reprise do ICL. Hoje acho que não tem reprise do rolê, porque a gente vai transmitir a íntegra dos depoimentos. Não sei, não me falaram. Mas se tiver também, se tá vendo a reprise, você se vira aí. Em algum momento tá vendo. Dito isso, está começando hoje o programa com ele, que sempre está aqui, ansioso, meu pequeno Vitão, para o julgamento do Jair Messias Bolsonaro e dos militares? Super ansioso, William. Já comprei o champanhe, já deixei gelando, porque já sei que sexta-feira é dia de comemorar. Mas hoje, segunda-feira, ainda não. Então vamos hoje é de chorar. Hoje é dia de chorar um pouquinho. Trabalhar. Tá frio, foi complicado vir pra trabalhar hoje. Mas, vamos lá. Vitão indica de hoje. Esse final de semana eu fiquei em casa só pra assistir coisa pra indicar pra galera. Porque falaram que só estão indicando música. Eu falei, vou mudar Falaram um aí. Falaram aí, não sei. Um apresentador falou ao vivo aí. Mas, hoje eu trago a indicação de um documentário. Você sabia, William, que as mulheres foram pioneiras na música eletrônica? Não sabia. Eu também não sabia. Eu fui descobrir isso com esse documentário, Sisters with Transistors. Não encontrei o nome em português. Mas é muito bom, ele conta a história muito Luciana Gimenez, ele. Ele conta a história de diversas mulheres que foram pioneiras na criação da música eletrônica desde do século passado até hoje em dia. É super legal, é super bonito, muito bom. Tá disponível, acho que no Prime Video pra alugar. Eu encontrei no Streamio, então dá pra encontrar aí na internet. Tu assistiu Pirata, é isso? Assistiu Pirata. Sim. Tu assistiu Pirata, beleza. Exato. Eu não tenho dinheiro pra ficar alugando filme, então vamos lá. Bom dia, William. Bora lá. Bora lá, é muito bom. E quem também veio hoje, ele que... Eu não sei se ele vai pro STF hoje. Você vai pro STF... Pro STF hoje, Gustavo Samis Catrucci Noblar. Príncipe, você acha que eu vou perder Jair Bolsonaro? Você acha que eu vou perder Andersonzão da galera? O Piu Piu, o Anderson Torres, ou o Alexandre Ramagem? Pena que não terá Braga Neto. Braga Neto vai ter que depor direto da cadeia, lá da prisão militar dele. Vai fazer uma videoconferência. Mas os outros, são 8 ao todo, que fazem parte do núcleo crucial, e 7 estarão presentes por ordem do Xandex, que quer todos ali, em fila. Enquanto tiver um falando, os outros estarão ouvindo. Claro, sem poderem interceder. Mas estarão ali. E olha, eu consegui... Claro que eu vou, príncipe. Daqui a pouco, ICL lá, se tudo der certo, estarei eu e Bolsonaro de novo cara a cara, faz tempo que a gente não se encontra, e eu consegui em primeira mão aí pro rolê, a primeira frase que Jair Bolsonaro falará hoje em sua defesa, se é que ele vai falar hoje. Do Bolsonaro... Depoimentos marcados para a semana toda, se não acabar hoje,
pode ser que ele fale outro dia, depois é por ordem alfabética. Fala primeiro o Mauro Cid, o delator, e depois é por ordem alfabética. Aí é Anderson, Alexandre Ramagem. Então o Bolsonaro pode ser que não fale hoje. Mas eu já tenho em primeira mão qual vai ser a frase, qual vai ser o início da defesa do Jair Bolsonaro. Eu consegui aqui pra gente. Se quiser, eu posso soltar aqui. Solta aí. O Bolsonaro vai primeiro falar pra todo mundo, é isso aqui, ó. Guga, só ajusta seu enquadramento aí que tá chato. Abaixo, mais? Tá chato. Tá bom? Obrigado. Pô, não fala assim dele, cara. Vamos falar sobre muitos assuntos importantes hoje. Lembrando, vamos falar sobre as políticas migratórias de Donald Trump também, que prendeu só o maior TikToker do mundo só. Vamos falar sobre Léo Lins, Eduardo Bolsonaro sofrendo muito no exílio e sobre um título importante conquistado pela nossa colônia, a Guiana Brasileira, lá na Europa. Começamos, é claro, Gustavo, vamos começar e terminar o programa de hoje falando sobre o julgamento do golpe. Tá chegando a... Gente, espero que vocês aí que estão assistindo, a Rosália Pinto, o Bad Dog, a Cristina T, o Sandra Geibel, como é o nome da senhora? Gimaole Cavalcante, o Patriota, Marcos Assis, Jordana Lima, Mara Rodrigues, o famoso Jalan, Carlos Jean Mesquita, todos vocês estejam ansiosos para assistir com a gente o início do depoimento dos réus. Hoje começa, espero que vocês tenham separado a pipoca, a champanhe para sexta-feira, quando termina os depoimentos desse primeiro núcleo, né, o núcleo crucial, o núcleo principal da tentativa de golpe de Estado. E hoje começam a ser ouvidos os militares, os generais, o almirante, tem capitão, tem tenente-coronel, tem para todo gosto, tem delegado de polícia, e hoje eles começarão a ser ouvidos. Se for condenado por todos os crimes, Jair Bolsonaro pode pegar mais de 40 anos de prisão. Segundo a PGR, o plano de golpe começou em 2021 com um ataque às urnas eletrônicas por pressão sobre as Forças Armadas e vigílias em quartéis e um plano para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. E aí, Guga, hoje vão ser... como que começa? Para explicar para vocês, daqui a pouquinho vocês vão começar a acompanhar. Falei, né? Fiquem com a gente aqui a partir da 1h45. Gabriela Varela, Rodrigo Vieira e grande elenco começam a acompanhar ao vivo esses depoimentos. Quem fala primeiro é o Mauro Cid, Mauro César Cid, que é o delator. Então, o primeiro a falar é o Mauro Cid. Na sequência, começam a falar os réus, né, em ordem alfabética. Então, começa com o Alexandre Ramagem, depois vai para o Anderson, é isso, né? Alexandre Ramagem, Almir Garnier... isso. Eu falei o contrário na entrada, eu falei Anderson, Alexandre, não, LMN. Então, isso. Como por ordem alfabética. Anderson. Alexandre Ramagem, Almir Garnier, só para saber os primeiros, e o Anderson Torres. São os primeiros que começam a falar aí do núcleo crucial. Então, Guga, expectativas no teto para ouvir. Será que o Jair e essa galera... A gente viu o início das defesas lá quando o STF acolheu a decisão, a denúncia da PGR e tornou essa galera réu. Então a gente viu lá no começo que esse núcleo é o que fez mais defesa política, Guga. Então a gente viu os advogados falando mais politicamente, né? Você que acompanhou, em especial, pessoalmente com os advogados, foi quando o ex-advogado lá do Mauro Cid disse que tentou entrar na sala quando não era para ele entrar, e a galera dizendo que que é uma perseguição judicial. Os outros núcleos a gente não teve isso. O que você espera, Guga? Você espera que hoje a gente tenha uma defesa mais técnica, mais jurídica, né? Que os réus tenham sido instruídos a fazer uma defesa mais técnica? Ou você acha que eles vão partir para o enfrentamento direto com os ministros do STF, em especial com o Xandão? Eu acho que no tete-a-tete com os ministros, eles até vão se comportar. Agora, lá do lado de fora, com a imprensa, vai ter, obviamente, um barulho. Eles estão construindo uma narrativa ali de perseguição que é um grande palco esse momento para eles. Eles precisam usar esse momento para seguir inventando a cascata de que são perseguidos para a patota que acredita neles.
se continuarem caindo nessa cascata. E o movimento deles é esse, né? A defesa deles não é só a técnica, é também uma defesa política. E na defesa política vem essa narrativa da perseguição, esse ambiente de Xandão, ditador que eles tentam criar. Então é claro que eu acho que vão ter as duas coisas. Na cara a cara ali com o Xandão, vai ser uma coisa ali mais técnica. Eu não acho que ninguém vai de fato desafiar o Xandão. E creio que pode ter um ou outro que nem fale, que eles podem também se valer do direito de não falar nada. Podem simplesmente calar a boca. Então, eu acho que na hora do interrogatório pode ter um ou outro que amarele, e não acho que ninguém vai de fato peitar o Xandão, não. Mas do lado de fora, para a imprensa, vai ter um circo. Teve esse advogado que você citou, era o do Felipe Martins. Isso. Ele sequer fazia parte do núcleo crucial. O Felipe Martins fazia parte de outro núcleo. Só que o advogado foi, dizendo que também era o mesmo grupo, igual cada um no núcleo, mas fazia parte do mesmo processo. Então ele queria assistir. A sala da primeira turma estava lotada. Falaram para ele assistir numa sala que fica ao lado. Ele não quis, deu um chilique, tentou entrar à força na sala da primeira turma, recebeu voz de prisão, porque acabou tumultuando a sessão. Então, vai ter de novo. Podem se preparar para mais um circo do lado de fora. E lá dentro, a gente vai ver o pessoal ou amarelando ou respondendo o mínimo possível. Lembrando, né, Guga, começa hoje a partir das 2 da tarde, vai ser por ordem alfabética, a gente nem trouxe átipo para isso, mas só para vocês prestarem atenção. Pode ir até sexta-feira, então sei lá, se o depoimento do Mauro Cid durar 8 horas, a gente não sabe quanto tempo vai durar, né, Guga? Pode durar... Espera-se que eles durem mais tempo do que o das testemunhas, porque em especial o do Mauro Cid, que é o delator, né? Então ele tem muita coisa a responder aí. Pode ser que dure 5 horas, 6 horas, 10 horas o depoimento. O ICL fará a transmissão ao vivo do depoimento inteiro e terá aqui a nossa equipe de comentaristas analisando o que Mauro Cid dirá. Então, Guga, só para vocês se programarem, a partir de 1h45 estará Gabriela Varela e Rodrigo Viana, o homem mais cabeludo do ICL, acompanhando Mauro Cid, Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno. Esse eu quero ver, o Augusto Heleno. Augustinho. O que eu vou estourar uma pipoca para assistir o depoimento do Augusto Heleno não é brincadeira, não. Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto. Lembrando que os primeiros nomes, exceto o Braga Neto, vão ser ouvidos presencialmente em Brasília. Então eles estarão lá sentadinhos na frente do Xandão e dos outros ministros da primeira turma, menos o Braga Neto, que já está encarcerado, já está preso depois de ter tentado interferir nas investigações. Coitado! Queria eu, Guga, já falei no N1, queria que o Braga Neto tivesse sido algemado pelos braços e pelas pernas com um macacãozinho laranja indo depor algemado lá em Brasília, mas não vão expor o general a esse tipo de constrangimento. Nesse tipo de constrangimento a gente deixa para pessoas pobres e pretas. Para general a gente deixa ele numa salinha com ar-condicionado, TV, geladeira, frigobar e também com todas as mordomias que um golpista merece. Né? É assim que o Brasil trata golpista. Mas ainda assim, o Braga Neto será ouvido. O Heleninho é um dos que a atual alta cúpula do Exército, quem diz isso foi a Veja que veio com essa história, de que a alta cúpula do Exército torce muito para o general Heleno se livrar, né, da condenação. E aí fica naquela cascata de que no momento do golpe, né, do suposto golpe, eles dizem que a gente sabe foi um golpe, o Heleno já não tinha mais o poder que tinha outrora, ele não estava no comando mais, ele não estava atuando mais como atuava antes ao lado do Bolsonaro. Esse é o papo deles, o Heleno já estava ali na reserva, ele já não estava mais na linha de frente do governo, então ele não tem culpa. Eles querem dizer isso. O problema é que acharam na casa do Heleno, né, instruções, por exemplo, para atacar as urnas. Tem lá manuscrito do general Heleno falando que é válido sim seguir atacando as urnas, e à frente do GSI... Naquele caderninho da Caixa Econômica que ele tem, né? Enfim, foi aquele que foi achado na casa dele. Ele ajudou a sabotar as urnas. A gente não é idiota. O GSI, o Gabinete de Segurança Institucional,
no que pôde fazer para também fomentar a mentira de que as urnas eram fraudáveis, fomentou. Então o Heleno é mais frágil do que o Almir Garnier, é mais frágil do que o Anderson Torres, o que tem contra ele, ou do que tem contra o Alexandre Ramagem, mas também já é o suficiente para colocá-lo, sim, no centro do golpe. E se ele for condenado, amigão, pode pegar também até 40 anos de prisão. Guga Noblat, dito isso, estamos falando aí sobre os golpistas. Falando em golpista, você viu como a vida do Dudu Bananinha tá ruim nos Estados Unidos, Guga? Eu postei ontem no Twitter lá. Quem não me segue no Twitter ainda, @Deluca no Twitter e @DelucaWilliam no Instagram. O Guga Noblat é Guga Noblat em todas as redes sociais. Sigam nós dois lá nas redes. Mas, Guga, eu fiquei muito, muito tocado ontem. Eu vi umas fotos do Eduardo Bananinha, do Eduardo Bolsonaro, e eu fiquei muito, muito chateado. Olha como ele tá sofrendo, Guga, nos Estados Unidos. Olha aí, ó. Mas quem é o Eduardo do meio, né? É o Eduardo e o Jair Bolsonaro. É ele e o pai. Encontraram o papai Jair. Ele levou os... Aí, ó. Mais uma foto do pai. Mais uma foto do pai. Ele tá sofrendo muito, Guga. Eu fiquei muito chateado. Aí, ó. Eu fiquei muito chateado. Porque acho que tem que fazer Pix mesmo, gente. Faz mais Pix pra ele, porque tá pouco, assim. Eu acho que tá muito pouco. Coitado, Guga, é um sofrimento muito grande. Você não sabe como é estar nos Estados Unidos, Gustavo, com 2 milhões de reais na conta, tendo que ir pra Disney, sabe? Levar as crianças. Pra rodeio, sabe? Então, assim, muito sofrida, Guga. Eu tô muito tocado com isso. E levando a família inteira pra Disney. Família... Né? É o trem da alegria. Essas fotos, gente, são do fim de semana, tá? Não são de 2 anos atrás, 4 anos atrás, são fotos do fim de semana. Dudu Bananinha levou a família pra Disney, porque era aniversário de uma... Tudo bem, as crianças não têm culpa, né, de ter um pai escroto, criminoso. Mas a gente tem que, obviamente, olhar como ele tá... abatido, né, Guga? Ele tá muito abatido com a situação que o pai tá passando, que a ditadura do Supremo tá impondo nesse país. Eu fiquei realmente muito tocado, Gustavo. Pois é, tá se queimando já, inclusive, com parte... Esse papinho dele não colou, né? Tô indo lá, vou lutar contra a ditadura do Brasil. Aí todo dia uma foto ridícula. Um dia no rodeio, outro dia com o Pateta. Olha só. Olha lá, triste. Não dá, galera, não dá. Ele não tá nem aí, né? Ele tá curtindo a vida doidada. Mas ele começou a se queimar. Até com a oposição. A galera tá achando que tá começando a pegar mal. E ele também, querendo ou não, é a arma de chantagem do Jair Bolsonaro junto ao Centrão. O Bolsonaro fica o tempo inteiro... Peru do Bolsonaro... ventilando que poderá colocar o Dudu como candidato a presidente. Imagina esse cara virar candidato a presidente. Ele é o que tem a maior rejeição entre os candidatos da direita, né? Ele está ali estagnado nas pesquisas com 38% de intenção de voto. Já faz uns 4 ou 5 meses, enquanto os outros nomes, Zema, Tarcísio, Caiado, todos cresceram muito nos últimos meses. Ele está estagnado, ele já está no teto, parece que do bolsonarismo. O bolsonarismo parece que tem um teto ali de 33, 35. Ele está por ali. E os outros estão subindo ainda, e eu acho que vão parar nesse teto também. Mas ele é o que tem a maior rejeição. Então o Centrão já está querendo também se livrar dele como candidato, como possível candidato. Já tem gente do Centrão querendo se livrar dele, e é claro que esse tipo de foto acaba reforçando esses que querem sabotá-lo, acaba dando mais armas para que ele seja sabotado. Então, dentro da oposição, dentro do próprio Centrão, isso aí acaba sendo ruim para as pretensões políticas dele. O Fábio Pinheiro diz que quando o Heleno aparece na tela, a luz cai para meia fase aqui em casa. É uma energia negativa muito grande. A Regiane Melo diz, foi conversar com o Mickey sobre a ditadura do Brasil, já que o Pato Donald não lhe recebe. O Bad Dog diz, vai estourar o que hoje, Will? Suas pregas. O Vitor Thiago, estamos fazendo parte da história, galera. Lígia Medeiros, gente, parem de falar do cabelo do Will, hoje está fofinho, penteado e cheio. Gente, eu juro por Deus, como alguém consegue ver calvície num homem com tanto cabelo como eu? Juro por Deus. Como alguém consegue não ver, né? Você fica na sua. O que mais aqui? O César Augusto pergunta, Will, quem tá estampado na sua caneca? Aqui, ó. Minha caneca. Eu tomo todo dia no caneco de Guga Noblat. Todos os dias.
Porque o meu quebraram aqui. A Feliz. equipe técnica quebrou minha Que caneca pela delícia. terceira vez e eu tô sem caneca. Então eu tento tomar na caneca dos outros. Oi, diz. Não, só dizer que se o Eduardo não começar a mostrar que tem de fato prestígio junto ao Trump, junto aos gringos, e continuar só aparecendo na Disney, o que vai acontecer é que ele vai torrar a imagem dele, não é só com quem tem cérebro, que ele já torrou, mas é com o próprio Centrão. Ele precisa de fato começar a botar para jogo esse suposto prestígio, essa moral que ele disse ter com o Trump. E isso é o que ele não conseguiu demonstrar até agora. Então é por isso também, obviamente, que ele está sendo cobrado pelo Centrão. O Wagner Batista diz: Will caindo de boca no Guga, só na caneca do Guga. No caneca do Guga. O Jean Heitz diz: Guga, vai logo pro STF dar o furo pra gente. O Bad Dog falou que ama minhas respostas. A Thaís Vaz diz: é seu modelo de testa, eu vou mandar já uma foto da minha testa pra você ver. A Ali Oliveira, 2 entradoras, vou mandar foto Que da entrada grosseria. também. Vou fazer isso daqui a pouco, vocês aguardem aí. E o Alessandro Lucena, cabelo cheio de entrada. Vou já mostrar a Cris. entrada. Suzana Grupo perguntou se eu vou hoje lá. A gente vai ter cobertura do ICL e eu estarei lá, sim, entrevistando os advogados. E se tudo der certo, entrevistando o próprio Jair. Então, fiquem de olho no ICL. A partir de 1h45 vai ter transmissão de lá da entrada e depois, obviamente, dos interrogatórios que vão passar em loco aqui no ICL. Não percam. E teve um aqui que disse que me viu no show lá no Porão do Rock. Eu falei que eu ia pro Porão do Rock semana passada. Disse que me viu no show da banda Trampa. Foi uma banda que subiu lá e arregaçou com a extrema-direita, com o Digão, com o Roger. Trampa! Procurem aí, eu tava lá no show mesmo, foi muito da hora. Ele ficou tão excitado. Ô Guga, quem também não tava em casa nesse fim de semana era o Jair. Você sabe onde é que o Jair tava esse fim de semana? Aonde que o Jair tava? Tava no Palácio dos Bandeirantes, ficou hospedado com o Tarcísio. dinheiro do paulistano. Então o Jair Bolsonaro ficou hospedado no Palácio dos Bandeirantes para mostrar a proximidade com Tarcísio de Freitas e tal. E treinar, né? E a gente teve... também, né? Tava treinando pro depoimento. E a gente tem feito esse debate aí também, Guga. Você acha que o Jair vai nos oferecer entretenimento nesse depoimento? Ou você acha que ele vai responder sim, não, quem sabe? Com orientação dos meus advogados, não posso falar. O Jair, ele é muito fraco de depoimento. Se você tiver um Jair querendo falar, ele vai se enrolar. Eu acho que o Jair vai chegar na missão de falar o mínimo. Falar o mínimo, se ele estiver muito confortável, ele vai responder, e vai responder o mínimo. E se ele não estiver confortável, é capaz de ele correr. O problema é que, como vai estar passando na TV, ele sabe que fica ruim correr também. E o Jair, claro, vai querer, de alguma maneira, passar a imagem para a plateia de que não tem nada a esconder. Então, eu fico um pouco na dúvida do quanto ele vai falar. Falará, ele vai falar. Acho que pouco. E pela prudência, se eu fosse o advogado dele, eu seria prudente e diria para ele falar o mínimo, porque ele é uma besta. Se ele falar demais, ele vai se incriminar. Ele sempre se incrimina. Ele pode sair Quando em ele cana, fala inclusive, né? Hã? Ele pode sair em cana, Como? ele pode conquistar uma Pode, preventivazinha, dependendo do que inclusive. Mas será que não vai começar a doer a barriga dele essa semana? Não vai comer Será um que ele, camarão? é isso aí, Vitor. Será que nesse momento ele já não está macetando os camarãozinhos? Agora, já? Pois é, ele pode estar tentando passar mal já, quem sabe, deixar o estômago dele de novo sair pela boca para poder O famoso atestado uma vez. preventivo. Mas a real é que ele passou esses dias lá com o Tarcísio para estudar, para se preparar. Ele está, claro, passando por um monte de interrogatório já junto aos advogados. Como que você se prepara? Como é que é um media training ou um interrogatório training, que vai ser a mesma coisa? Você pega o cara e faz as perguntas mais escrotas possíveis. Tenta fazer todas as perguntas, porque o cara já vai ter ouvido aquela pergunta na hora que o Xandão fizer e já vai saber mais ou menos por onde ir. Então ele passou esses dias, com certeza, sendo interrogado sem parar com as perguntas mais difíceis possíveis e, portanto, eu acho que não vai ter nenhuma grande surpresa para ele na hora que ele estiver ali diante do Xandão, mas mesmo assim, o advogado provavelmente
tá dizendo para ele falar o mínimo. Porque o Bolsonaro é, sim, uma besta. Quando ele sempre se incrimina. Ele se incrimina de graça, porque ele quer, sem pergunta. Imagina perguntando. O Wagner Batista fala: entrevistar o Jair não é trabalho, é tortura. Vou denunciar o ICL por submeter ao Google esse tipo de trabalho. E aqui, quem mais? Tá bom. Vamos ver o que nos espera aí do depoimento de Jair Bolsonaro. Lembrando, gente, daqui a pouquinho, a 1h45, o Gustavo... Quem é Gustavo? Como é o nome do menino? Rodrigo Viana e a Gabriela Varela, ao vivo, apresentando aí o depoimento, começando, já falei para vocês, com Mauro César Cid. Mas quem não está devendo nada na praça, Guga, sou eu e você. Pelo contrário, estamos concorrendo aí no Prêmio Best, Gustavo. Aí. Vamos Hoje todos votar. Vamos todos sentar no dedo. Vamos todos entrar agora. Onde? Lá no IBEST. Eu estou concorrendo, galera. Eu e o Príncipe William concorremos na categoria influenciador. Jornalista influenciador. Então, na categoria jornalista influenciador, eu e o Príncipe. Só na categoria influenciador de política, o Príncipe. E na categoria influenciador de opinião, quem vos fala. Então entrem lá no IBEST e procurem essas categorias. Mas a gente está jogando no chat agora aí também os links. Então você pode clicar no link e já cair direto lá na votação. E, claro, ajudem-nos a chegar na próxima fase. Tem muita gente também do ICL em outras categorias. Agora foquem em mim e no Príncipe William. Vamos lá votar no IBEST. Ainda não está no chat, pelo que eu estou vendo, né? Mas vai entrar. O Vitão não vai nos sabotar. Eles apertaram o botão. Ele vai jogar o Vitão aí no chat. Em algum momento vai. Agora começou a entrar. Votem no Prêmio Best. Vamos pra cima que a gente tem chance. Vamos mostrar, claro, a força dos rolezeiros, do ICL. Aí, eu coloquei no chat. Da esquerda. Vamos pra cima. Vote de nós. O Guga tá em 11º, jornalista influenciador. Eu tô em 19º. Vocês, ó. Tá fraco. E no outro lá? Eu tava bem. Não, tá aqui, ó. Posições congeladas no ranking até hoje, meio-dia, daqui 2 minutos. Vai atualizar. Não serão divulgados atualizações do ranking até o final da votação, que é dia 13. Então tem mais alguns dias aí pra vocês votarem, mas daqui a pouquinho vão congelar as posições. Eu não vou mesmo. Vocês não estão votando, vocês estão cagando e andando pra mim, mas o Guga tá em primeiro lá, jornalista de opinião, e tá em 11º aqui. Dá pra empurrar o Guga, pelo menos. Vocês... Esquece. Dá pra empurrar no Guga? Se a gente ficar entre os 10, a gente já passa de fase. Eu tô em 11º e 1. Se vocês empurrarem mais um pouco, talvez eu passe. No outro eu tô em primeiro, provavelmente eu vou passar. 11º e 1? 11º em um e primeiro em outro. Tá. Então, assim, dá. E o Príncipe tá em 19º. Não, eu não. E tá em qual no outro, que eu não sei? Dá 28º. 28º. A disputa tá mais ferrenha, mas também dá. Se vocês sentarem o dedo, dá. Ele tentando ser Porque otimista. Faltam 3 falta, sei lá, um mês, uma coisa dessa. Falta um tempo ainda pra acabar. Dá, galera, dá. Se vocês fizerem todo dia, dá. Mas então, vamos nessa. O pessoal não faz. Vinheta. Guga Noblar, os deputados de extrema-direita estão preparando um projeto de lei, o PL Léo Lins. Pelo amor de Deus. É a lei que esse Brasil precisa mesmo. Depois da condenação do Léo Lins a mais de 8 anos de prisão por piadas preconceituosas, o roteiro aqui tá cagado, né? Porque não foi piada, né? Foi crime, né? Quem escreveu esse roteiro, Letícia? Foi você? Só pra saber quem eu xingo. Não, hoje foi o ChatGPT. Tá sim, é o ChatGPT. Tá bom, ChatGPT. Então a gente vai demitir você, vai deixar só o ChatGPT, porque se não é pra pagar você pra fazer o roteiro... Nossa, William, até parece, mas o ChatGPT não fala com você assim. Eu faço sozinho. Ainda bem, né? Ele não fala oi, ainda com bem. você todo dia. Eu faço sozinho o roteiro, assim, não precisa fazer assim. Não é piada, né? O Léo Lins foi condenado por racismo e por crime de ódio contra pessoas com deficiência. Os deputados do PL decidiram voltar atrás, tentar derrubar alguns trechos da lei de injúria racial, Guga. O projeto foi protocolado por quem? Por quem, Gustavo? Sóstenes Cavalcante e Felipe Barros, ambos do PL,
tenta anular partes da lei, a mesma que equipara injúria racial ao racismo e prevê agravantes em contexto artístico na internet. Eles querem tirar justamente os trechos que envolvem piadas feitas em shows, né? Que não é piada novamente, vou repetir mais uma vez, né? Eu tô lendo só o roteiro aqui, eu não devia nem ler, isso aqui que tá tudo errado. Com práticas criminosas realizadas em shows, como foi o que, por exemplo, pegou o Léo Lins. Quando a lei foi votada em 2021, a bancada bolsonarista era a favor. Agora, com a repercussão da condenação de um bolsonarista, mudaram de opinião, Gustavo. Ou seja, em vez de parar de fazer piada racista, machista, homofóbica, transfóbica, etc., a gente muda a lei para poder fazer a piada, Guga. É bem melhor. Faz o seguinte, então, já que vocês querem mudar a lei, Sóstenes, já que querem retroceder dessa maneira, permite também piada a favor do Hitler, do nazismo. Estou sendo irônico, tá? Eu já faço aqui, a ressalva é óbvio. Mas se não pode piada que você, de alguma maneira, está incitando o nazismo, e não deve poder, claro que não deve, pode ter piada visto favorável. Que é crime. Vai ter Porque racista. não é, Guga, você falar qualquer absurdo e fazer um ha-ha-ha depois e é piada. Não é assim, Não, gente. do caralho. Do caralho esse cal. Assim, o que eu quero é que essa gente pague pelo ostracismo, que eles percam visibilidade e percam o público, que as pessoas tomem a consciência de que a gente não pode incitar ódio, a gente não pode incitar racismo, nazismo. Tem coisas que são abomináveis e que a gente, porra, o pessoal dá dinheiro pra esse cara fazer isso. Então eu queria que esse cara realmente pagasse dessa maneira, perdendo, indo pro ostracismo. E a gente não pode admitir esse tipo de discurso, porque no fim é um discurso. Toda arte é um discurso, ou toda manifestação, eu não chamaria isso de arte, é um discurso. Tem uma política por trás daquilo, tem um conteúdo, tem um subtexto. E a gente sabe que o subtexto é esse, é você, de alguma maneira, banalizar o discurso de ódio, banalizar o racismo, portanto, incitar isso tudo. E é claro que é abominável. E, enfim, não pode racismo, não pode nazismo, não pode homofobia. Entendam isso, evoluam, se tornem melhores como seres humanos ou como comediantes. É muito fácil esse tipo de humor que ele faz, é só um insulto do insulto, é a coisa mais imbecil, fraca e idiota que existe. E no fim das contas tem esse lado maléfico de você estar sim banalizando o racismo, de você estar sim Francamente. sendo racista, sendo homofóbico, sendo capacitista. É um imbecil completo. Esse Léo Lins, se você ouve o que ele faz, realmente é nojento. E o linguajar da extrema-direita, a maneira como eles se comunicam, é obviamente por meme, é por brincadeira, é por piada. É uma maneira, sim, de você colocar para frente uma narrativa, de você se comunicar. Não é só, portanto, uma piada, é também um texto, é um subtexto, é uma política, é uma narrativa que tem que ser combatida. Guga, ontem eu fui, inclusive, no show do Gustavo Mendes, show de estreia dele. Um beijo pro Gustavo, inclusive, querido. O Gustavo, vocês lembram? O Gustavo fazia a Dilma, né? O nome do show dele é esse, o cara que fazia a Dilma. E aí, obviamente, esse tema apareceu, foi aqui no Barbixas, aqui na Rua Augusta. Quem é de São Paulo sabe, um espaço onde a gente tem muitos shows de stand-up comedy e tal. E ele falou sobre isso, falou que daqui 50 anos, se a gente não tiver mais transfobia no Brasil, se isso não for mais um ponto, a gente pode olhar para... eu preciso lembrar o texto dele certinho, mas era mais ou menos isso. De que a gente tem que... piada feita de uma ferida aberta não é uma piada, sabe? Porque tem gente morrendo sobre isso. Tem gente morrendo porque é trans, tem gente morrendo porque é negra, tem gente morrendo porque é mulher. Quando isso deixar de ser uma chaga aberta na sociedade, tiver cicatrizado, a gente puder olhar para o passado e rir desse passado, aí a gente pode fazer isso. Hoje, a gente mora no país que mais mata pessoas trans do mundo. A gente mora num dos países onde o número de crimes LGBTfóbicos é enorme, onde o racismo ainda mata pessoas, o racismo estrutural, o racismo cotidiano, onde as pessoas têm seus direitos negados. Enquanto a gente tiver uma sociedade assim, isso não é piada. Daqui 50 anos, 100 anos,
Se a gente estiver em outro estágio da sociedade, a gente pode fazer piada sobre qualquer coisa, mas a gente não pode fazer piada sobre feridas que estão abertas como essas, por exemplo. O racismo, a transfobia, o machismo. Então a gente precisa de humoristas, né, comediantes que façam o mínimo, que é respeitar essas chagas abertas na nossa sociedade. Inclusive, mandar um beijo pro Gustavo. Acho que dia 22 tem outro show dele aqui em São Paulo. Depois vocês pesquisem, vocês sigam o Gustavo aí nas redes sociais que vocês vão ver quando vai ser o próximo show. Mas acho que é dia 22. Ai, Gustavo, dito isso, você viu que o maior TikToker do mundo foi preso nos Estados Unidos? Claro. O TikTok, Inacreditável. 150 milhões de seguidores. Este rapaz que está na tela, vocês que tem TikTok, que tem redes sociais, vocês já devem ter visto ele, faz uns vídeos bem legais nas redes sociais. O Kabilame, ele é italiano, de origem senegalesa, foi detido em Las Vegas pelo Serviço de Imigração por estar com o visto vencido. A detenção aconteceu no aeroporto, ganhou, é um vídeo dele, é isso? Sim. Entendi. Ganhou um tom político depois que o influenciador Bo London, aliado da família Trump, disse ter trabalhado para isso. Onde está? É um X9. Cadê? Aí, ó. Conheça a estrela da extrema esquerda do TikTok. Ele é um alienígena ilegal, né? Um alienígena ilegal. E eles falam assim dos imigrantes, né? Os trampistas, a extrema-direita, chama essas pessoas de alienígenas. Tenho trabalhado com patriotas do DHS e do presidente Donald Trump para fazer isso acontecer. Ele foi preso, eu acho ótima essa dublagem, essa tradução feita automaticamente e que a gente não corrigiu. Está sob custódia no gelo, não é no gelo não, né, gente? É no ICE, que é o departamento de... A Letícia hoje não veio trabalhar. Não, esse aí não fui eu. Esse aí não veio. A tradução você sabe que não sou eu. Para verificar, acesse o localizador do ICE e digite o número I Senegal como país. Então, Guga, ele foi liberado no mesmo dia e, segundo as autoridades, saiu voluntariamente dos Estados Unidos. O influenciador estava no país desde 30 de abril e participaria de um evento beneficente. Até agora ele não se pronunciou publicamente. Para quem não sabe, esse aí, ó, por exemplo, são os vídeos deles. Ele zoa, por exemplo, as obviedades da internet, assim, né? Então ele faz excelentes conteúdos, dicas de life hack, né? Aí, ó. Porque o cara tava ensinando como é que você faz um descascador, tem que furar, soldar, e tipo... Não precisa, né? Mas, enfim, Compra Google. Compra um descascador. Um pouco mais simples. Precisa. Esse cara, ele ficou famoso exatamente sendo irônico desse jeito. Ele pega aqueles vídeos de tutorial da internet e aí acaba debochando. E o deboche dele é esse, é fazer essas reações meio... É isso? Que idiota. E só pela expressão dele, ele virou esse fenômeno do TikTok, o maior do mundo. Aí você vê um imbecil do trumpista, esses fascistas. É um bando de caguetinha X9 recalcada, né? É uma galera que queria fumar que queria transar, que queria ter uma vida, né, mais aberta, mais divertida, mas não. Eles aprenderam a ser uns merda, aprenderam a ser um bando de recalcado, magoadinho. E aí o cara é um frustrado, é um cara que queria ser talvez igual a esse TikTok, e como não pode, vai lá e vira um hater dele. Tá tentando sabotá-lo, o amiguinho do filho do Trump. Tá lá ajudando a achar imigrantes, ou achar turistas que estão com visto vencido. É um imbecil, é um X9. Eu lembro que a primeira lição que eu aprendi da minha mãe, a primeira lição que eu tenho na minha vida, assim, era eu muito criança e minha mãe ensinando eu e meus irmãos a nunca se entregar, mesmo que fosse para ela, para ninguém ser X9. Eu acho que era uma coisa meio da ditadura. Como a ditadura estava acabando, e claro que meu pai, minha mãe, principalmente meu pai, foi preso umas 5 vezes na época da ditadura, como eles tinham aquela coisa de não vamos entregar para o Estado, não vamos entregar para os milicos, ela foi a primeira lição. Eu não era para nunca aguentar nem meus amiguinhos, professor em sala de aula, nem meus irmãos para ela. E eu tomo essa lição até hoje, né, como muito importante na minha vida. Jamais serei um babaca, um cagueta, um X9, mas isso é claro que é o que a gente espera de um trampista, né? De um Você nasceu na recalcado. ditadura, né, Guga? Você é velho, né, bicho? A gente estava na transição, nasceu em Você nasceu na 81. ditadura.
Aí em 85 começa de fato a redemocratização. A Que é partir de quando eu nasci. 85, 89. Por isso a que eu gente sou mais volta jovem. Isso. Eu peguei ali, né, um resquício Pegou a daquele ditadura. ambiente de ditadura. Velho. Pois é. Ai, aproveitar e agradecer os comentários de vocês. O Biafra Galeano diz: a cara de sono do Will tá pior que a minha. Nossa, tô com sono da moleste hoje mesmo. O Jordana Lima, essa blusa do Guga de quando ele era criança, é verdade. Tem a mesma altura, né, de quando ele era criança, mais ou menos. A Ruth Miranda, tô de TV nova pra assistir comendo pipoca, segunda-feira de feriado. A Maresa Tanan diz: os que defendem o Léo Lins são os mesmos que dizem que foi só um batonzinho sobre a condenação da Débora. É verdade. A Mércia de Jaboatão dos Guararapes, a Luziana Farias de Barbacena, Minas Gerais, Elisa Ferreira de Juiz de Fora, Minas Gerais. Que mais? O Bruno César disse que o ChatGPT não faz teste que mexe, por isso mesmo que é melhor. Eu vou deixar só o ChatGPT, não precisa mais de roteirista nesse programa. Ninguém escreve roteiros, só faz o ChatGPT. Que mais? O Guto Sá diz: Guga de pijama. Ei, O a Dimitri Jordana falou. Pijama, galera. Essa camisa aqui é da balada. de É a pijama. camisa. De pijama. É a camisa da Rave. É a Pijama. camisa. Né, essa Parece camisa um aqui é pijama. muito legal. Tem um monte de disco voador. Temos um disco voador aqui do lado. E eu já vi um disco voador. Quem perdeu essa história, procure. Já Quem contei perdeu no essa rolê. história não perdeu nada, que ela é horrorosa. Não assista. Mas o que não é horroroso, Gustavo, é o título de Portugal. Heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal. Levantai hoje de novo o esplendor de Portugal. Eu aprendi o hino para dupla nacionalidade. Teve final da Nations League, Gustavo, e o Portugal venceu. A seleção empatou com a Espanha no tempo normal, mas levou a melhor nos pênaltis. E aí, Guga, a gente deve contar esse título pro Brasil, né? Visto que Portugal é a Guiana brasileira, então é mais um título pro nosso país, pro Brasil. Teve gol do robozão do Cristiano Ronaldo aos 40 anos de idade. Mas quem decidiu o último pênalti foi o Rubem Neves, que fechou as cobranças portuguesas. O jogo foi quente, além dos 2 gols, rolaram alguns lances perigosos, mas ninguém se arriscou muito na prorrogação. Depois, nos pênaltis, 5-3 para Pernambuco em pé, que venceu o título. E eu só consigo lembrar, quando eu ouço falar de Cristiano Ronaldo, neste áudio clássico sobre o robozão. Gustavo, dale. Coquinha, vai tomar no cu, cara. Toda hora essa discussão, cara. Porra, futebol não se ganha só com o talento de improvisar, não, seu filho da puta. Futebol é Que esporte isso? coletivo. Lembrando que nossa diretora tá aqui embaixo. as duas hoje. Influenciar no jogo, nos seus companheiros, positivamente, como o Cristiano faz, porque ele é um líder nato, é mais importante pra ele do que pegar a bola lá atrás e vir driblando todo mundo. Porque se botar você de 10 no Real Madrid, ele Derra. vai olhar dentro da tua cara, filho Carioca, da né, puta, Letícia? e Derra. vai convencer a você pensar que você é o Ronaldinho Gaúcho. E você vai dar um passe pra ele vai meter gol e vai te dar 200 reais. Porque é assim, Merréis. entendeu, cara? Beleza, O é. psicológico comanda o corpo, seu filho da puta. Porra, toda hora, Messi pega a bola, dribla todo mundo. Messi, que vai tomar no cu, rapá. O melhor do mundo é o Cristiano. O ano passado, e esse ano vai ser de novo, porque ele vai ganhar a Champions de novo. Porque ele é vitorioso. É ganhador. Vitorioso. O homem, uma máquina, uma besta enjaulada com ódio, seu filho da puta. Ele não para! Nunca! Porra! Ele vence! E vence! E vence! Só! Que Sempre me massa, lembro né? deste áudio quando ouço falar de Cristiano Ronaldo. Uma besta enjaulada com ódio. Gustavo, robozão, levantou mais um título aí. Talvez o último da carreira, né? Não sei se vai jogar mais alguma coisa por Portugal, mas... Dizem que ele quer ir pra Copa do Mundo ano que vem. Aí ele se aposentadoria viria na sequência. Então talvez ele ainda tente ir pra Copa. E a moral que ele tem lá em Portugal, ele vai, velho, se ele quiser. Mesmo que seja pra ficar no banco, só dando uma força pro time. Mas ele foi titular nos últimos jogos da Nations League. Tanto na semifinal contra a França, que eles viraram o jogo. Portugal começou perdendo e virou. Quanto na final, o Cristiano foi titular, fez um gol. Fez nada além do gol, eu vi o jogo, né?
Tava lá em campo, gol também, a sorte da porra. A bola bate no pé do zagueiro, sobe, passa por cima do zagueiro que tava marcando o Cristiano e cai exatamente na frente dele só para botar o pé e empurrar pro gol. Então ele é abençoado de fato. O Cosmo ajuda ele. E aí a gente viu ontem ele fazer esse gol, levou para prorrogação, depois a gente viu os pênaltis. Parabéns Portugal, torci muito para Portugal ontem. E esse áudio é maravilhoso. O Cristiano Ronaldo, esse áudio, gente, foi gravado por um gaúcho. Só que ele sabe que é muito mais divertido se tiver em sotaque carioca. Porque para esculhambar alguém, para fazer áudio que viraliza, você tem que falar em carioquês. Né? Você tem que falar em estilo Letícia. Como fala, então, Gustavo? Como fala? Muito carioca aí pra nós. Poxa, muito escroto, cara. Muito escroto. O cara, ele é fodão, velho. Ele é fodão, parça. Ele é fodão, parça. Porra, parça. Aí, brother. Você não fala mano, você fala brother. Tá aprovado, Letícia? Cadê meu cacete? Nossa, mano, tão boa. Você se sentiu no Rio, não sentiu? Nossa, Fecha sim, o olho e eu se tô sente em achando- casa, assim, ó. Você sente em casa. Eu tô achando agora que o Guga é o, porra, maior carioca que tem. Aí, ó. Olha, adoro ver esculacho em carioquês. Então, sempre que você for gravar um esculacho, não se esqueça de fazer o sotaque do Rio. E ele é um robozão, ele é um monstro. Esse cara tem 936 ou 37 ou 40. O cara tem quase 1000 gols. Só Pelé fez 1000 gols. Ele tem tanto gol que fizeram uma comparação com aquele Yamal, que é a revelação do futebol mundial. O garoto de 17 anos. Estava na final ontem. O Ia mal mesmo, perdeu, né? Ia tão mal que foi perdeu. mal ontem. O Yamal foi mal ontem, mas ele é um monstro, garoto. Se o Yamal, ele tem 17 anos, se o Yamal marcar 40 gols por ano, por temporada, pelos próximos 20 anos, se ele jogar até os 37, mesmo assim, ele vai estar 100 gols atrás do que o Cristiano Ronaldo tem hoje, que o Cristiano ainda vai aumentar. Então o cara é uma máquina de fazer gol, ele é um dos maiores da história e ele merece aí toda essa reverência. Guga, quem não merece reverência nenhuma é o vereador Cleiton Sassá. Conhece o vereador Cleiton Sassá, Gustavo? Claro, Cleitinho. Mais um Cleitinho. O vereador Cleiton Sassá, que é da cidade de Capão Bonito, no interior de São Paulo. Onde fica Capão Bonito? Deixa eu ver que região de São Paulo é. Capão Bonito. Capão Bonito. Não diz de onde fica. Não diz de onde. Ah, aqui. Fica perto de Ribeirão Grande. Não me adiantou muito. Ah, tudo bem, foda-se. É no interior de São Paulo. O vereador Cleiton Sassá defendeu a preservação de uma igreja na cidade histórica. Vamos assistir o vídeo, acho melhor vocês ouvirem. Essa é foda. Não sou católico, mas respeito a cada um, cada crença, cada religião. Meu ponto de vista, como se trata de igreja histórica, 150 anos é 150 dias, não são 150 meses. Totalmente contrário ao tombamento, ao derrubamento dessa igreja. Ao contrário, tem que se tornar um patrimônio público, histórico no nosso município. Não, porque vereador. é uma marca para a igreja católica. Não. Como que se destrói algo de 150 anos de história? Não é algo de 15 dias, é 150 anos de história naquela localidade. Não, Ao contrário. Cleiton. Então vou entrar com um pedido também para que naquela localidade seja feito um protocolo, uma medida que Alguém seja podia ter extremamente desligado, proibido, uma vez por todas, Tá Paulo. passar caminhão naquela rua e se passar seja multado. O Guga lendo roteiro é assim. É assim. O vereador Cleiton Sassá! Não é bem isso, irmão. É que nem a Carol Conká, já que é pra tombar, tombei, mas não é pra tombar. Não, vereador. Que é isso? Não é pra isso, derrubar Sassá? o prédio, não, Sassá. É pra preservar. Sassá. E aí ele fala, não, inclusive, vou fazer um projeto pra proteger a igreja. O Proteger. famoso tombamento. O vereador Cleiton Sassá. Não vou deixar tombar. Não vou deixar tombar. Então eu vou tombar. Que mico. Como é que ninguém desligou o microfone do cara, velho? Como é que... Acho que o pessoal ficou assistindo ali e falou, deixa que pela primeira vez a Câmara de Vereadores aqui vai aparecer no Brasil inteiro. Se brincar até no Jornal Nacional, com o Sassá pagando esse mico. La Maison tombé para o Sassá. A casa caiu. Ele achou que o tombé era isso, né? Era o La Maison tombé, a casa Isso. caiu. Não. Achou que era isso, é. É pra você agora, que ficou com
fama de idiota, porque, porra, cara dessa idade não saber o que significa tombar a igreja, mas enfim, valeu a pena. É pra isso que eu pago a internet, pra esses momentos. Eu ri muito, adorei. Essa é a delícia de a gente ter transmissão nas câmaras de vereadores pelo Brasil hoje, né? Que a gente tem cenas como essa. Como a gente ficaria sabendo aí do vereador Cleiton Sassá de Capão Bonito, interior de São Paulo? Ô Guga, e ainda falando sobre isso, falando sobre legislativos, teve mais um negócio curioso. Só chegou pra gente ontem essa história, mas foi no final do mês de maio. Olha que história legal, Guga. Em Pouso Alegre, que já é uma cidade um pouco maior, no sul de Minas, para barrar uma reforma do prefeito, o prefeito é o Coronel Dimas, do Republicanos. O prefeito mandou para a Câmara de Vereadores um projeto de lei que criava 33 cargos de confiança. Aí a oposição decidiu fazer uma pegadinha. Os vereadores apresentaram uma emenda reduzindo o número de cargos para 7. E de 33 para 7. Na hora da votação, eles fizeram um discurso contra essa emenda que eles mesmos propuseram e votaram não. Aí a situação falou, não, peraí, eles votaram não, a gente tem que votar sim. E votaram sim. E aí eles aprovaram a emenda, em vez de ser 33 cargos, foram só 7. A base governista apoiou uma medida que vai contra o próprio prefeito, porque isso foi um plot twist. Aí, parabéns à oposição de Pouso... Como é o nome da cidade? Pouso Alegre. Pouso Alegre, no sul de Minas, Guga Noblar, que deu o twist carpado na situação. Eles fizeram a emenda, falaram contra a emenda, votaram não, aí a oposição falou, peraí, se a oposição tá falando não, é sim. Então sim, aprovaram e a reforma do prefeito foi de 33 para 7 cargos. Então, o prefeito queria criar 33 cargos. 33, isso. Aí a oposição apresentou uma emenda reduzindo de 33 para 7. Na hora da votação, eles falaram, não, muito ruim essa emenda aí, a gente vota não. A oposição falou não, a oposição que apresentou falou não. Falou não. E aí a pessoa falou, se eles votaram não, eu vou votar sim. E aprovaram. Em vez de 33, aprovaram 7. Que idiotas, velho. Que sensacional. Porra, quem foi o cara da oposição que pensou nessa estratégia merece uma estátua. É um gênio, espero que vire o próximo prefeito. E foi uma... Você vê, né, como é que as pessoas votam por picuinha. Não, se você é não, eu sou sim, não sabe nem o que tá fazendo. Não pensou. Acabou dando um tiro no pé. Queria aumentar para 33, só vai aumentar em 7, o que é maravilhoso. A gente sabe que quanto menos cargos um prefeito puder indicar, melhor para o Brasil, para a saúde financeira do município. E é isso que a gente torce sempre. Agora, um gênio, viu? Gênio. Né? Temos um gênio em Pouso Alegre. Descobriremos em breve quem é esse gênio. Palmas. Adorei. Parabéns aos pouso-alegrenses. Ô Guga, e falando em quem não merece nenhum parabéns, no sábado, uma criança bateu em um carro. Não, bateu um carro, não em um carro, que estava na exposição no Shopping Vila Lobos, aqui na zona oeste de São Paulo. A criança, tinha quantos anos a criança? Eu não sei nem ligar carro com 40. A criança sabe ligar o carro. A criança tentou dirigir o carro elétrico de luxo e provocou uma batida em uma loja de joias dentro do centro comercial, o que ocasionou danos à fachada do estabelecimento. A parte boa é que ninguém ficou ferido. Podia ter morrido alguém, né, nessa história. O dono do carro, que era um Ion Y, da montadora chinesa GAC. É GAC? Se fala ou GAC? É GAC. Vou falar GAC. GAC. Recém-lançado no Brasil, com valor de aproximadamente 175 mil. O valor pode chegar a 185 mil reais. Em nota, o shopping disse que houve um incidente envolvendo cliente e um carro que está à disposição. Não tem o vídeo? Não, né? Aí, o vídeo do carro batido. Aí, ó. Pelo amor de Deus, Guga Noblar. Meu Deus do céu, foi na viga, certo? Imagina se mata alguém, irmão. Imagina se passa alguém em cima O de bebê alguém. reborn não faz isso. É verdade. Tá vendo? Dizem que foi o filho do Rubinho Barrichello, que tava solto no shopping. Pegou o carro e foi. Cara. Ainda bem que bateu numa viga. Exatamente, príncipe. Imagina, tem gente aí dentro, velho. Podia ter sido muito mais grave. E lembrou uma vez, quando eu tinha 8 anos de idade. Não, pior que uma vez eu fiz uma coisa parecida. Não é parecida, mas... Quem diria, né, Gustavo, que você teria feito alguma coisa parecida na sua vida? Indo pro shopping. Vamos pro shopping, papai falou, papai Noblar.
Falei, vamos, fiquei todo empolgado. Saí correndo, entrei no carro da família, fui o primeiro a entrar. E a garagem da gente era na vertical. Não era uma garagem reta. Eu tirei o freio de mão do carro. O carro desceu e bateu no portão da casa. Eu não cheguei a ligar o carro, né? Mas eu tive essa sensação de eu estar pilotando. Eu estava na frente, tirei, assim, desceu. Eu estourei o portão da casa, fiquei de castigo. Todo mundo foi pro shopping, menos eu. Perdi o passeio. Mas lembrei agora de mim ao ver essa notícia sobre o filho do Rubinho Barrichello. Espero que esteja bem a criança. A Jordana Lima foi mais rápida, ela mandou zoom no Guga. O Júnior Stardust não foi viga, o Guga, foi coluna. Viga fica no horizontal, em cima. Só voltando a falar, seu burro! Não sabe, não. Você Falou tomando da galera da arquitetura. O Gabriel de Lima Maranhão falou, senta que lá vem história, todo dia com o Gustavo é um drama. A pessoa falou que ele bateu na Vivara. Eu gosto muito do nome dessa loja. Então valeu a pena. O filho do... É um pior que o outro, pelo amor de Deus. Dimitri Sidney, filho do Gustavo Gaia, treinando pra quando crescer. Foi Dimitri Sidney que falou aqui no chat, viu? Não fui eu não, o deputado. Não falei nada. A Liz Longo diz, não é incidente, é acidente mesmo. O teu cu diz, tinha seguro? Provavelmente, né? O Jordana Lima, o pai desse menino deve estar infartando. Se tinha seguro. E o pai do menino deve estar infartando, mas também deixou a criança, né? Você deixou a criança andando sozinha. Imagina. Você vê. Eu, por exemplo, se vou com o Guga no shopping, eu não solto a mão dele. Nunca. Fica aqui, Gustavo. Mão dada. Imagina. A Lígia, quem não sabe, a Lígia anda com o Guga no shopping com aquelas coleirinhas de criança. Sabe aquelas coleirinhas? É verdade. Que você bota na criança, a Lígia anda assim com ele. Pra se ele se afastar muito, ela só puxa e ele volta. É verdade. E ela colocou até uma identificação. Uma identificação. Se achar, ligue aqui. Aí tem o telefone dela. Se você vir essa pessoa solta, liga aqui. As filhas do Guga são muito bem criadas, pela mãe, pela Lígia. O Guga, elas andam soltas. Quem anda preso é o Guga. Ai, vamos falar sobre IA, quadro aleatório. Gustavo, a gente mostrou aqui na sexta-feira a Marisa Mayô. Marisa Mayô fez um sucesso enorme. Aí, ó, Marisa Mayô. Bota com áudio, Marisa Mayô. Plateia para eu encostar isso quente nas costas? A gente deu smartphones na mão dessas duas senhoras. E vai ganhar quem cair em algum golpe primeiro. E você errou. Errou! Agora vai ter que entregar ele para adoção, menina. Gente, essas duas foram no salão pedir para cortar só as pontas, mas a mulher não entendeu e fez isso. A nossa repórter Juliana tá lá com ela agora. Eu amo e aí, a Juliana. Juliana é muito boa. Oi, eu tô aqui com ela agora, gente. A cabeleireira tá aqui. Tá. E vem cá, ele morde? Não. Então, não Edivão, morde ele, não. então chega ele perto do seu rosto pra gente ver uma coisa. Marisa Mayô, Guga, faz um sucesso muito grande nas redes sociais. Lembrando, né, foi criado pelo Raul. Quem não segue o Raul aí é @Raul Phillips, né? Deixa eu conferir a arroba do Raul aqui. Arroba Raoni Phillips. Raoni com RAONY. Então, sigam aí o Raoni Phillips, o Raul, que é genial. Ele sempre foi um grande produtor de conteúdo, mas aí ele divou demais aí na criadora da Marisa Mayô. E aí, Gustavo, o sucesso foi tão grande que até a Fabiana Carla levou a Marisa Mayô para a vida real. Põe aí. Olá, você já me conhece das redes sociais. É a Marisa Mayô, Gustavo, aí, ó. A Marisa Mayô da vida real. A Fabiana Carla recriou o personagem. Maravilhosa. Maravilhosa. Adorei. Eu sou fã da Marisa. Eu queria que a Marisa Mayô virasse apresentadora do Fantástico, inclusive. Ela apareceu ontem no Fantástico, não apareceu? Apareceu. Ela apareceu ontem no Fantástico. Ela apareceu ontem no Fantástico. Maravilhoso. E que, claro, galera, a gente pensa, inteligência artificial, foda. Foda, realmente, tá bem feito. Agora, quem pensa no roteiro, nas ideias, no texto, não é inteligência artificial, não. É o cara. Depende. No roteiro do rolê, quem pensa é o ChatGPT, porque a Letícia não faz. Você também, Ela só joga lá, faça um roteiro dos principais assuntos de hoje. Pede pro ChatGPT te falar as trends do... As trends. As trends.
Ah. Se eu falar Lê. aqui, vai ser melhor que você, Letícia. Pensa bem o que você tá falando. Ô, Guga, ainda sobre IA, vários formatos diferentes explodiram nas últimas semanas nas redes sociais. O que me pegou muito no meu TikTok foram histórias bíblicas sendo contadas como se fossem influenciadores cariocas. Tipo, você viu essa história? Roda aí pra gente a primeira. Mano, tu não tá entendendo o que tá rolando aqui. O Moisés meteu o louco, abriu o mar no grito. Olha isso, parceiro. Caraca, olha isso aqui, velho. Tamo no meio do MAR. Tipo, literalmente. O bagulho tá aberto, velho. Irmão, foi meio paulista, né? Os egípcios estão colando. Eles estão vindo com os cavalos tudo, mano. Ai, na moral, por que eu fui parar nessa viagem doida? Corre, desgraça. Vambora. Ah, moleque. Os caras foram de arrasta, hein? Quem mandou colar no bagulho do Moisés? Agora é só alegria, parceiro. Partiu, tamo safe, só sucesso. Aê, Moisés. Manda aquele salve maroto pro canal aqui, pô. Salve, rapaziada. Tamo Moisés. junto, na paz e na fé. Oi, gente. Olha, mais um. Eu sou a Eva e esse é o Jardim do Éden. Tudo aqui é lindo. Mas tem uma única regra boba que nosso pai deu. A regra é não Uma comer da regra fruta do boba. conhecimento do bem e do mal. Aquela ali, ó. Pera, tem uma serpente me chamando. Vou lá. Mudou a voz, Tem você uma viu? serpente aqui. E ela acabou de dizer que se eu comer essa fruta, vou entender tudo, igual a Deus. Tá, eu comi. E agora eu tô me sentindo diferente. Tipo, percebi que tô despida. Que estranho. Cadê o Adão? Adão, experimenta essa fruta. Confia na mãe, é boa. Depois te conto o que aconteceu. Confia na mãe. Confia na mãe é foda. O Adão já tá meio morto já, né? Eva, agora também percebi. Tamo pelado? Sempre foi assim? Que vergonha. Acho que Deus descobriu. Mas ele já tava com roupa, não A gente entendi fez essa. besteira, Adão. Melhor correr. Nossa senhora, a culpa é sua. Olha, Senhor. Você viu que tinha uma Foi a pessoa mulher atrás que o ali? Senhor Uma me terceira deu. pessoa atrás? Ela que me deu Era a Lilith. fruta. Quem Eu sabe, só aceitei sabe. pra não arrumar briga. Bom, fomos expulsos. Primeiro casal da história, primeira treta também. Fazer o quê? Deixa o like e até a próxima. Ô, Guga, Graça, né? essas imagens foram criadas por... Tem várias ferramentas hoje em dia que estão fazendo esses vídeos. Uma delas é o Vel03. O IA que cria cenas completas com roteiro, áudio, imagem e sincronização de voz. Agora, tem gente, Gustavo, e é uma coisa que eu já alerto, tem gente que já cai em golpe com a inteligência natural, né? Agora tem o golpe da inteligência artificial. Tem um monte de velho babão que fica atrás de menininha novinha nas redes sociais, que vai cair nesses golpes aqui, ó. Cadê, ó? Põe aí. Tenho 22 anos, sou da roça e sou 100% natural. Mas pelo visto eu não tenho nenhuma chance de ganhar uma curtida, só porque eu não tenho maquiagem de silicone. Todo mundo me acha feio. Tenho 22 anos, sou da roça e sou 100% Tem os natural. outros. Olha os comentários, Guga, no vídeo. Cadê os comentários? Aí, ó. Eu tenho certeza... Não é pra mostrar a pessoa não, gente. Tira. Nós vai ser processado. Vocês não... Ó, raciocínio. Mas tem um monte de comentário, Gustavo, que mostra as pessoas, ai, que menina linda, eu te daria o dinheiro. Eu já vi uns vídeos desses feitos por IA, da menina falando, ai, eu sou uma coitada, faz um pix pra mim, meu amor, depois eu te mando um vídeo, um vídeo exclusivo. E aí os velhos vão mandar pix, Gustavo. Os caras mandam pix pro Bolsonaro, imagina se vão mandar pix pra menina da IA. Cai fácil. Os velhos vão cair fácil. Jovem vai cair. Eu vou cair. Não, eu não. Lógico que não, mas vai ter... Você vai, super Gustavo. cairia. Gustavo, Imagina. Gustavo, você comprou ouro de cubano que mora em Miami, Gustavo. Essa história realmente acabou com a minha credibilidade, Ô, mas... Gustavo, você investiu em criptomoeda, irmão. Ei, eu aprendi a entender. Ei! Agora, essa é o que vai acontecer. Olha é o que vai comentário, ter ó. Eu tenho certeza que existe poucas mulheres igual a você. Eu gosto e admiro quando são assim. Te curti, por isso te seguirei. Espero que não tenha tatuagem nem piercing. Onde mora? Se posso saber, você é simples e bonita. Onde mora? Dentro do Gemini, do Google que ela mora. Pois é, vamos ver muita gente perdendo dinheiro, mais ainda, né? Essa inteligência artificial, ela é baseada em imagens reais. Então essa garota, por mais que seja fictícia, em algum grau ela existe. Por isso que, mesmo sendo inteligência artificial, tem que ter um limite ali, tem que ter um controle do que você pode criar, né? Tem uma galera... Eu tava vendo o Saturday Night Live,
programa maravilhoso. E aí eles foram discutir isso num momento lá, né? O cara falou, vem cá, se é inteligência artificial, por que não pode então criar umas imagens de mulheres para uns velhos poderem se satisfazer, já que não existe de verdade, pelo menos eles não estão de fato expondo uma pessoa de verdade, mas no fim estão sim expondo uma pessoa de verdade, porque essa inteligência artificial tem como base imagens reais, então não deixa de ser uma violência contra mulheres que serviram de base para a criação desses personagens. E a gente tem que controlar isso em algum grau. As pessoas vão querer fazer um oba-oba, um libera geral em cima dessas imagens, e não é bem assim. Essa é uma pessoa de fato, não é só uma imagem reproduzida por inteligência artificial. Gustavo Noblat, lembrando vocês, agora na sequência, vocês vão aproveitar, tá fazendo um almocinho, comendo almocinho, vai ouvir o Guia para Saber Investir com o Eduardo Moreira, agora na sequência do rolê. Terminando o guia para você aprender a fazer seus investimentos, vai começar a transmissão com Gabriela Calvarella e o Rodrigo Viana, o homem mais cabeludo do ICL, só que ao contrário, transmitindo o julgamento. Agora há pouco, a Folha de São Paulo publicou uma matéria, Guga, dizendo o seguinte, o que o Bolsonaro rejeitou o media training e está preparado para falar o que pensa. Depoimento espontâneo para o STF. O ex-presidente foi definido. O ex-presidente é definido como, abre aspas, indomável e confiante na própria performance. Vem aí, Gustavo! A prisão preventiva vem aí. Então, agora na sequência, fiquem com o Guia para Saber Investir do Eduardo Moreira e já, 11h45, ao vivo, Gabriela Varela e Rodrigo Viana na transmissão do depoimento dos réus no STF. Beijo, Gustavo, amanhã eu te vejo. Não tem marketing corre hoje? Pro STF. Hoje não tem marketing? Tem que correr. Aula Maganha. Tem marketing? Já tá na hora de ir lá. Tem a Semente do Caos, a aula magna mais importante do ano. Se inscreva aí, roleicl.com.br, para essa aula belíssima do professor João César de Castro Rocha com o nosso Eduardo Moreira, dia 15 de junho, mais conhecido popularmente como próximo domingo, às 8 horas da noite. Se inscreva, roleicl.com.br. Amanhã eu faço um marketing mais bem feitinho, mas hoje é isso mesmo. A gente volta amanhã. Tchau. Olá, eu acabei de gravar uma aula aqui no ICL, projetando um cenário. Se eu estiver certo, o plano da extrema-direita para o Brasil é que a ditadura principie em 2026, ainda que eles percam as eleições presidenciais. Eu convido vocês a assistirem essa conversa no dia 15 de junho, um domingo, às 20 horas. Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Eu não hago apologia da pobreza, hago apologia da sobriedade. Agora, eu disse, vem, eu desafiei, vem aqui, para ver se eu tenho renda ou não. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita. Pouco interessa os meios, interessam apenas os fins. E os fins são muito lucrativos nesta indústria. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. Então não adianta vocês fazerem campanha contra mim, porque eu vou continuar fazendo meu trabalho como jornalista como eu sempre fiz. E a relação fraterna com as pessoas não entra no PIB. Você tem as condições que você precisa para viver numa comunidade onde um não depende de explorar o outro. Eu sei que eu não vou ver a colheita, mas faço questão de morrer semente. Eu disse uma coisa que eu repito: a morte vai me encontrar lutando. Acho que a gente escolheu bem as pessoas que trabalham com a gente.